Eu queria compartilhar com todos vocês no dia de hoje uma palavra que faz nós entendermos como é que Deus ele age. Porque há quem se pergunte o seguinte: será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não está vendo o que a humanidade, o que o país, o que tantas e tantas pessoas estão passando? Será que Deus não olha para o seu povo e não faz nada a respeito quando o seu povo está vivendo em situação desfavorável, de dor, de sofrimento, de escravidão? Será? Com certeza Deus está vendo. Inclusive, a Bíblia diz que os olhos de Deus passeiam por toda a terra. Esse nem é o versículo que eu vou ler com vocês hoje, mas é muito forte. Os olhos de Deus passeiam por toda a terra à procura daqueles que o seu coração são totalmente dele. Para que ele está procurando essas pessoas? Só para encontrar elas? Poxa, que bacana, tem um ali, tem outro ali. Não, é para abençoar. É para guardar, é para proteger, é para manifestar o poder dele na vida dessas pessoas. O povo de Deus, o povo de Israel, viveu por anos, 430 anos, escravo no Egito. Deus não estava vendo isso? Deus tirou uma férias, não percebeu a situação que o povo estava vivendo? Sim, é claro que ele viu. É claro que ele sabia o que o povo estava vivendo, mas era necessário que houvesse atitude por parte das pessoas. Era necessário que o próprio povo se revoltasse contra a sua situação e passasse a clamar a Deus. Não que durante os 400 anos ninguém orou a Deus. Claro que eles oravam, mas talvez durante esse período a oração que eles faziam não era acompanhada de atitude. A oração que eles faziam não era acompanhada de revolta. Então, quando o povo passou a clamar a Deus com revolta, e esse clamor com revolta também passou a ser acompanhado de atitude, porque o povo começou a jejuar, o povo começou a se unir, o povo começou a ir para fora de casa, estender as mãos para o céu e invocar a Deus. Eles começaram a fazer diferente. A atitude acompanhada da revolta chamou a atenção de Deus. Depois você pode conferir na sua Bíblia, se você quiser, esse versículo aqui. Deuteronômio capítulo 26, a partir do versículo 7. Então, clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria e para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Então, quando o povo clamou ao Senhor Deus, que antes, por eles ainda não terem nenhum tipo de experiência com esse Deus, como eles ainda não haviam visto na sua própria vida a manifestação desse Deus, então eles usavam esse termo, o Senhor Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Eles usavam essa expressão porque eles mesmos ainda não haviam visto Deus na sua vida. Eles mesmos ainda não haviam experimentado do poder de Deus em sua vida. Então eles consideravam aquele Deus o Deus de seus pais. Então eles clamaram ao Senhor Deus, de quem eles tanto haviam ouvido falar, de tanto eles já sabiam da sua grandeza, da sua proeza, do seu poder, da sua magnitude. Então eles clamaram a esse Deus.
E o Senhor atentou, ouviu o seu clamor e atentou para a sua miséria, para a sua opressão. Não que antes Deus estava com os seus olhos tapados, com os seus ouvidos fechados, não, ele estava vendo. É óbvio que Deus estava vendo a situação daquele povo, mas ele só agiu e atentou para a situação daquelas pessoas quando encontrou nelas revolta, porque a revolta faz a pessoa tomar atitudes da qual ela ainda não estava tomando, faz com que a pessoa viva com uma mentalidade diferente, porque a pessoa que está sofrendo, mas ela não enxerga o seu sofrimento, a pessoa que está vivendo numa situação de humilhação, porém ela não se revolta com aquilo, para ela está tudo bem, está tudo normal, dá para aguentar mais um pouco. Então, o fato dela estar acomodada não faz Deus atentar para ela. Mas quando a pessoa serve a Deus, ela crê em Deus, ela confia na sua palavra, ela sabe que essa palavra ela não pode falhar, ela sabe que essa palavra ela não pode voltar atrás. Então ela fala com Deus, ela clama a Deus por não aceitar a sua miséria, a sua opressão, o seu sofrimento. E ela começa a cobrar de Deus: poxa, se eu estou sendo fiel a essa palavra, se eu estou obedecendo, se eu estou fazendo o que Deus espera de mim, então eu preciso ver Deus na minha vida, eu preciso ver Deus na minha família, eu preciso ver Deus no meu trabalho, mas não mais ver humilhação, sofrimento e escravidão. Chega! Então essa maneira de pensar, essa maneira de agir, de não aceitar, de estar revoltado com a sua situação, é o que chama a atenção de Deus. Foi assim que aconteceu com os heróis da fé. Então, quando Deus viu no povo de Israel revolta, então ele tratou de atentar para a situação que o povo estava vivendo, e aí ele agiu. E aí ele foi lá, enviou Moisés, fez todos aqueles sinais, todas aquelas coisas que a gente já sabe, as pragas do Egito, com mão forte, não foi com facilidade, não foi um toque de mágica, de um dia para o outro, de uma hora para outra, não. Há uma pesquisa, há uma ideia de que o período das 10 pragas foi mais de um mês. Então demorou um mês de pressão para que Faraó cedesse. Foi mais de um mês. Talvez se imagine que se chega a 3 meses que eles ficaram ali. As 10 pragas não foi todo dia uma praga, foi num período de 3 meses praticamente, de 1 a 3 meses. Menos de um mês não foi. Ficou ali pressionando. Deus enviou sinais, mostrou o seu poder, para que então, com mão forte e com o braço estendido, como diz essa palavra, ele tirasse o povo daquela situação. Mas isso prova que nós temos que perseverar. Talvez você está enfrentando um problema, uma situação que você tentou resolver e não adiantou, não resolveu, e você já desistiu, você já abandonou o barco, você já parou. Você tem que continuar tentando, insistindo, perseverando, mostrando a sua fé, a sua confiança em Deus, mas em nenhum momento aceitando a sua condição, aceitando a humilhação. Não aceite. Desperte dentro de você a revolta de um homem, de uma mulher de Deus, que eu sei que tem dentro de você. Use essa revolta para tomar posse. Então, quando o povo clamou, vamos voltar no versículo. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. Então, foi uma coisa extraordinária que aconteceu. Deus foi lá e mostrou o poder dele, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Quer dizer, uma terra boa, uma terra farta, uma terra de qualidade. É isso que Deus quer que você tenha, vida de qualidade.
Quem é que pode esperar? Quem é que pode querer ter uma vida de qualidade em meio a essa situação que nós estamos vivendo? O país está em crise, a economia está desesperadamente sem saber aonde vai dar, o que vai acontecer, empresas fechando, pessoas indo para a rua, desemprego aumentando. Como é que eu posso querer uma vida melhor? Como é que eu posso querer alcançar uma vida de qualidade em meio a essa situação? Ora, está escrito: então vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não, entre aquele que crê em Deus e aquele que não crê. Então não tem essa para quem serve a Deus. Não tem tempo ruim. Nós temos colocado para vocês testemunhos aqui no núcleo, o bispo coloca na reunião, você vê na programação da igreja, testemunhos de pessoas que estão prosperando mais agora do que antes da pandemia. Mais agora do que antes da quarentena, porque Deus está fazendo a diferença na vida dos revoltados. Então seja um revoltado, uma revoltada, vai para cima, não se acomode, não aceite viver prostrado, não tenha a mesma mentalidade das pessoas desse mundo, que está tudo bem, está tudo certo, que é assim mesmo, está todo mundo no mesmo barco. Não, está todo mundo no mesmo barco, mas a gente tem que ser diferente. O nosso barco tem que vencer a tempestade. O nosso barco é aquele que supera a ventania, os ventos fortes, e permanece de pé. Essa é a nossa fé. Coloque isso em prática e vai arrebentar em nome de Jesus.